as jovens mulheres. Hoje em dia, há um número muito grande, alarmante, de mortes por infarto em mulheres jovens. Cresceu bastante no Brasil. Um apontamento diz aí que tem 62% dos casos de mulheres jovens sofrendo algum tipo de situação cardíaca. E hoje, para falar melhor sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o doutor Guilherme Ataíde, já está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vindo. E doutor, eu já começo perguntando, primeiro eu quero dizer ao pessoal aí de casa, que aproveita esse momento que a gente está com o doutor Guilherme aqui, manda sua pergunta, se tem alguma dúvida, interaja aqui com a gente, o WhatsApp vai aparecer aí na telinha, para você mandar sua mensagem de áudio, de texto, e a gente pode interagir aqui, aproveita porque é o consultório do povo, a gente sempre faz esse tipo de quadro, doutor, deixando o pessoal aí de casa à vontade para tirar as dúvidas. E eu já começo perguntando por que há esse número, esse percentual tão significativo de 62% de mulheres jovens tendo algum tipo de doença cardíaca. Existe, digamos assim, uma simbologia para esse aumento de casos? Bom dia, Sabrina, bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. Muito obrigado pelo convite, por falar de um tema tão importante, tão alarmante. Realmente, as mulheres jovens, o número de mortes por condições cardiovasculares, principalmente por infarto, ele vem aumentando nos últimos anos, ao contrário do que vem acontecendo com o resto da população, né? Em que a gente vê uma redução do número de mortes no decorrer dos anos. E isso acontece por três grandes fatores. Por fatores de risco nas mulheres, principalmente as mulheres mais jovens, que não são os usuais quando vistos para o infarto cardíaco, como hipertensão gestacional, como diabetes gestacional, como a incidência de fatores psicológicos, como depressão, como ansiedade, que são vistos mais nas mulheres mais jovens. Isso muitas vezes não é levado em consideração, não é dada a devida atenção para esses fatores, em detrimento dos demais, como tabagismo, sedentarismo, etc. O segundo, o diagnóstico mais difícil nesse tipo de população das mulheres, uma vez que há aqueles sintomas mais clássicos do infarto, como a dor no peito tão intensa, que são muito característicos nos homens, não acontecem tão frequentemente assim nas mulheres. As mulheres frequentemente apresentam infartos com sintomas que não são tão usuais assim, como um cansaço excessivo, como uma fadiga excessiva, e acabam tornando difícil esse diagnóstico para as mulheres. E por último, as mulheres mais jovens frequentemente são negligenciadas no tratamento dos fatores de risco e também são negligenciadas no tratamento mais adequado em relação ao infarto. Um posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, deste ano, mostrou que as mulheres mais jovens, quando infartam, têm muito menos acesso a cateterismo, que é o exame invasivo que detecta o infarto, e ao tratamento, que é a angioplastia. Muito você falar sobre isso, e assim, a gente tem uma certa preocupação, não sei se isso é mito ou é verdade, mas eu quero que o senhor me esclareça, que as mulheres, o público jovem, quando é acometido com algum tipo de doença cardíaca, é mais fatal do que um público mais idoso. Existe isso na questão de mortalidade? Frequentemente, a gente tem dois tipos de infarto, né? São os infartos das placas que se desgarram e ocluem a artéria de maneira súbita. Esse é o infarto mais grave, é o infarto que mais frequentemente pode levar à morte, e o infarto em que ocorre um crescimento progressivo da placa coronariana. O primeiro infarto, ele é mais fatal e ele acontece mais em jovens, né? E por isso, o jovem ter esse infarto em que ocorre a oclusão completa dessa coronária e não ter circulação colateral, que são vasinhos que vão crescendo no coração para nos proteger, e isso vai acontecendo no decorrer dos anos, muitas vezes o infarto no jovem pode ser muito mais perigoso mesmo. Olha aí, pessoal, então vamos prestar atenção sobre isso, viu? Ter muito cuidado. E aí eu já pergunto, que motivos assim diários você pode trazer para cá, doutor, que pode levar realmente a pessoa a ter um infarto? Vamos dizer assim, o cotidiano dessa pessoa, que características a gente pode dizer ao pessoal para todo mundo já começar a se identificar, eu sou assim, eu tenho uma vida assim, que pode realmente levar uma pessoa a ter um infarto? Então, para o infarto, para as doenças cardiovasculares, nós temos dois tipos de fatores de risco. São os fatores de risco irreversíveis, idade, sexo, raça. Infelizmente, a gente não consegue mudar nada disso, né? Mas existem os fatores de risco reversíveis, e esses são os que a gente consegue atuar e consegue modificar, tá? Nos fatores de risco modificáveis, a gente tem o controle da hipertensão, o controle do diabetes, a cessação do tabagismo, a atividade física, a redução da obesidade, o combate à dislipidemia, que seria o colesterol alto. E hoje, em dia, muito vem se falando sobre fatores que no passado não se falava tanto, como a espiritualidade, né? Pessoas que têm maior espiritualidade têm uma tendência a ter menos eventos cardiovasculares, pessoas que têm menos estresse, menos doenças psiquiátricas, como ansiedade, como
como a depressão, também tem menos doenças cardiovasculares. Portanto, tratar também esses fatores não tão clássicos assim é muito importante, visando a reduzir esses eventos. E aí você me traz uma questão que eu quero falar, que inclusive eu acredito que muita gente sabe desses dados, são dados também um pouco alarmantes, por conta dessa rotina de festas, de eventos, de trabalho, enfim, os jovens hoje eles têm uma atividade 24 horas, são ativos, totalmente ativos. E por conta dessa situação toda de vida ativa, acaba não dando atenção à qualidade do sono. São pessoas que dormem menos. Isso também afeta um pouco a questão cardiovascular. Como é que isso pode comprometer a nossa vida? Com certeza. O sono também é um fator que vem sendo cada vez mais estudado e cada vez mais mostrando-se que os distúrbios do sono, seja a insônia, seja o despertar frequente, seja a apneia obstrutiva do sono, que muito frequentemente se manifesta como os roncos noturnos, elas vêm sendo associadas a um maior risco de eventos cardiovasculares. Tratar essas condições, ter um sono adequado, dormir bem, não por muitas horas, né, como todo mundo imagina, eu tenho que dormir muitas horas para isso ser adequado. Muitas vezes a qualidade do sono não se repete no número de horas que a gente vai dormir. E cada pessoa tem um número de horas ideal. Tem pessoas que dormem muito bem, com 6 horas ficam ótimas, outras pessoas com 9 horas que vão ficar muito bem. Mas a qualidade do sono é fundamental para que a gente consiga reduzir esse número de infartos. Eu quero falar sobre um pouquinho de sinais que a gente pode, assim, antes de saber que realmente está tendo infarto, a gente costuma dizer, fulano está tendo infarto, se realmente tem alguns sinais que a gente pode, digamos assim, salvar a vida dessa pessoa por conta desses sinais. Mas antes, deixa eu colocar logo um áudio aqui, já tem alguém querendo participar, deixa eu chamar esse áudio, vamos ouvir? Bom dia, eu me chamo Luciene, eu tenho arritmia cardíaca, aí de repente a pressão sobe, é muito perigoso. Olha aí, aí o médico passou um remédio para tomar durante 6 meses. Ou seja, já está recebendo medicamento, né? A médica já passou aí esse medicamento durante 6 meses, mas ela sempre tem aquela respiração profunda, aquela coisa toda. É perigoso? Depende muito de pessoa para pessoa, né? Luciene falou de dois sintomas distintos, das arritmias e da pressão elevada, né? Sim. Geralmente eles não são concomitantes ou não tão interligados. Arritmias são distúrbios do ritmo cardíaco, sejam por uma aceleração do coração, sejam por um coração batendo muito lento ou irregular. O que não significa que é algo muito preocupante, é isso? Exato. Existem arritmias que são muito comuns na população. 40%, 50% da população podem ter, e em pessoas de coração normal não vão representar grandes aumentos de mortalidade. Porém, existem arritmias fatais que podem levar a pessoa a falecer. Então, palpitações frequentes, sustentadas, que geram sintomas muito frequentes nesses pacientes, são necessárias para que a gente avalie e identifique qual tipo de palpitação, qual tipo de arritmia a gente está lidando e trate adequadamente. Muito importante. E sobre a pressão arterial, que ela fica sempre mudança. Essa mudança constante é perigoso, é um risco. A gente tem que ter realmente uma linha correta, todos os dias aquela pressão, enfim, sem ter tanta variação? A nossa pressão ela varia durante todo o dia, a depender do que nós estejamos nos submetendo, né? Se estamos em momentos estressantes, no trânsito, por exemplo, no trabalho, a tendência é que nossa pressão se eleve momentaneamente, e em casa, no repouso, durante o sono, a pressão vai reduzir. O que a gente sabe é que, por acontecer essas oscilações tão frequentes da pressão arterial, nós trabalhamos muitas vezes com a média da pressão arterial. Um exame, por exemplo, que nos traz essa média da pressão arterial é o famoso MAPA, aquele exame que nós colocamos o aparelhinho da pressão e passamos 24 horas com ele. Então, o ideal hoje é que a pessoa tenha uma pressão arterial em torno de 13/8. E o diagnóstico de hipertensão arterial é uma pressão sustentada acima de 14/9. Olha, daqui a pouco eu vou já partir para a minha consulta particular, viu? Porque minha pressão, ela baixa muito. Quando eu espero terminar aqui o programa, eu tô com a pressão 9. Fico, assim, curiosa para saber por quê, né? E eu não sou uma pessoa tão calma não, viu, doutor? Não sou tão calma não. Mas deixa eu colocar aqui um outro áudio. Tem gente querendo participar com a gente. Pode mandar, viu, pessoal? O WhatsApp é esse que tá aí na telinha. Você manda sua mensagem de áudio ou de texto, interage aqui, aproveita esse momento e tira sua dúvida com o especialista, o cardiologista, viu? Vamos lá, quem tá falando aí com a gente, pode soltar o áudio. Então, eu tenho 55 anos. Em 2016 tive uma paralisia facial. Sou hipertensa. Pergunto ao doutor, em vez de eu sinto muita dor,
Minha pressão, quando ela realmente nunca mais eu tive uma pressão sempre alta, certo? E eu tenho, às vezes, quando eu tenho algum aborrecimento, alguma coisa, eu fico com aquela angústia, aquela coisa, andou no peito, do coração para as costas. Até ansiedade também, né? Eu não sei, alguma coisa desse tipo pode acabar dando essa alteração. E aí, doutor? A gente tem uma máxima que dor no peito, a gente vai considerar como ansiedade quando a gente consegue excluir de verdade a doença coronariana. Já que a doença coronariana é a doença que mais mata no mundo, principalmente em pessoas acima dos 50, 55 anos de idade, como a ouvinte. Então, se você está sentindo dor no peito, não imagina primeiro que vai ser ansiedade. Procura adequadamente um médico, faz uma avaliação e aí sim, descartando doenças mais graves, a gente consegue tratar a ansiedade mais adequadamente, mais apropriadamente. Em relação à pressão arterial que ela falou, quando está mais estressada, essa pressão sobe, é algo previsível, né? Quando nós nos estressamos, tanto o estresse emocional, que são esses sintomas de raiva, da insegurança, do nervosismo, quanto estresses físicos, como a dor, por exemplo, fazem com que nossa pressão aumente momentaneamente, tá? O importante é que, em média, a nossa pressão esteja normal. E a pressão arterial elevada o tempo todo, a hipertensão arterial, é um dos fatores que mais levam o infarto agudo do miocárdio no período mais extenso, né? E é algo que a gente consegue reverter, né? Que a gente consegue modificar. Tratar a hipertensão arterial, seja com medicamentos, seja com medidas não medicamentosas, como perder peso, como fazer atividade física, é fundamental para que a gente previna o infarto. Exatamente, é o que a gente sempre fala todos os dias. Pessoal, vamos ter uma alimentação saudável, uma vida ativa saudável, fazer atividade física, levar hábitos saudáveis para que você possa evitar de ter esse tipo de doença. Tem mais uma pergunta aí no telão, vamos colocar aqui. Vamos lá, alguém quer interagir aqui com a gente? Bom dia, doutor. Eu tenho 28 anos, sou diabética tipo 1 e tenho pressão alta. Às vezes eu sinto uma dorzinha no coração e demora a passar. Às vezes, será que isso pode ser um problema cardíaco? Tá. A diabetes tipo 1, ela tende a acontecer mais em pessoas mais jovens do que a diabetes tipo 2, né? É um problema que vem do pâncreas e isso também, a diabetes tipo 1, gera um aumento do risco de infarto e de AVC no futuro. Associado-se à hipertensão arterial, isso é um conjunto que nos faz crer que possa sim existir algum problema cardíaco. O que diminui a probabilidade desse problema cardíaco nessa ouvinte é a questão da idade dela. Porém, como a gente está discutindo aqui hoje, o número de eventos cardiovasculares em mulheres mais jovens vem crescendo ano a ano. Então, se existe um sintoma e existem comorbidades, como a hipertensão arterial, como diabetes tipo 1, vale a pena a avaliação para que tudo seja resolvido, né, elucidado, e que a paciente consiga tratar a hipertensão e a diabetes adequadamente. Exatamente, muito bom, doutor. E aí ela já deu alguns sinais. Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver o pessoal atribuindo a questão de muita dor de cabeça, vai ter um problema cardíaco. Existe isso? Existe alguns sinais cotidianos que a gente pode realmente assimilar ali e já prevenir, porque pode ser algo que retrate um problema cardiovascular? Em relação à dor no peito, né, que a gente fala, que é o sintoma mais comum, que é a angina, existem formas de dor no peito mais clássicas que nos remetem que possa estar existindo um problema cardíaco. A mais clássica de todas é aquela dor em opressão, em aperto no peito, ou em queimação, que irradia para os ombros, ou para a mandíbula, ou para o pescoço, tá? Essa dor que acontece principalmente quando ela é precipitada pelos esforços físicos, tá? Exato, teve um jogador de futebol que aconteceu dele ter um desmaio no campo e logo depois ele não conseguiu, ele teve realmente um infarto ali, fez gols, fez aquela movimentação toda, não sei se tem como a gente, acho que pela produção não estou pedindo agora, né, mas seria bom a gente até visualizar isso, mas eu estou descrevendo aqui para o senhor, ele estava jogando muito, né, fez ali 2, 3 gols, foi comemorar, na hora que comemorou que ele baixou a cabeça, quando ele levantou, ele desmaiou e infelizmente teve um infarto. Então, o que poderia ter acontecido? Nesses casos, desses atletas que têm esses desmaios, essas paradas cardíacas durante o jogo, né, durante o evento esportivo, muitas vezes o que acontece com eles não é um infarto propriamente dito. Na maioria desses casos, né, dos casos que aconteceram recentemente, lá atrás do jogador Serginho, do São Caetano, que teve uma parada cardíaca no campo e acabou falecendo, ele tinha uma doença genética no coração, era miocardiopatia hipertrófica. É uma doença que faz com que
coração fique muito crescido, muito espesso e geram focos de fibrose dentro do coração e predispõem ao surgimento de algumas arritmias fatais, né, que levaram naquele momento o paciente a ter uma parada cardíaca. Algo que, se fosse identificado anteriormente, né, principalmente nos casos desses pacientes com doenças genéticas, provavelmente ele teria sido afastado do esporte e não poderia jogar. Exatamente. Olha como é importante você cuidar e ficar atento a esses sinais aqui que o doutor está falando. Doutor Guilherme, já quero te agradecer demais pelo seu carinho e sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Infelizmente, nosso horário é muito curto, mas é um importante tema. Mas eu gostaria da gente finalizar falando sobre orientar primeiro, né, o pessoal aí de casa, sobre como ter uma vida saudável e um pouquinho sobre essa questão de sedentarismo, que é algo que a gente sabe que prejudica muitos, principalmente fatores de risco que são o nosso coração, ter todo esse cuidado. Qual a orientação que o senhor dá para o pessoal aí de casa? Ótimo. A grande orientação é ter um cuidado com sua saúde adequado. E isso faz parte ter uma alimentação saudável, dormir bem, fazer atividade física e tentar fazer avaliações anuais com o seu cardiologista para identificar alguns fatores de risco que possam existir e que não estejam trazendo sintomas muito perceptíveis no dia a dia, como uma pressão elevada, como um diabetes, como um colesterol alterado. Controlando esses fatores de risco, nós sabemos que a redução da probabilidade de ter eventos cardíacos vai ser muito maior, tá? E aí o paciente vai ter uma vida mais saudável e uma vida mais longa além disso. Doutor, muito obrigada, viu? E deixa eu fazer a minha última pergunta. Pessoas ansiosas têm problema assim? Podem realmente ter um problema de coração mais forte? Pode ter um infarto? Porque eu sou um pouco ansiosa, viu? Me assegure logo nisso aí. Existem estudos que falam que pessoas mais ansiosas ou mais depressivas tendem a ter mais eventos cardiovasculares do que pessoas mais tranquilas. Então, tratar a ansiedade, tratar a depressão é fundamental para evitar esses problemas. Meu Deus do céu. E aí, Jai, vamos tratar, viu? Nossa ansiedade, vamos tratar, vamos ter cuidado, viu? Esse negocinho aí não dá para ficar sem tratar, não. Tem que procurar um cardiologista e já começar o tratamento. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Deixamos espaço para as suas finalizações com as redes sociais. Enfim, como é que a gente pode te encontrar? Joia. Minha rede social é dr.dr.metaide. Eu sou cardiologista, sou arritmologista, sou doutor em cardiologia. Então, estou à disposição de todos vocês para ajudar no que for possível. Obrigada, viu, mais uma vez. Agradeço. Dica bacana, né, pessoal? Então, procure sempre um especialista. Qualquer problema que você tenha na sua saúde, procure alguém indicado para tratar a sua saúde, tá? Não vai esse negócio de Dr. Google e só pesquisar no Google, não. Vai realmente diretamente a um cardiologista, a um médico especialista com aquele problema que você tem aí. Tira suas dúvidas com alguém indicado, tá bom? Eu vou a um breve intervalo comercial, volto